Graça e paz mais uma vez, David Leles do Nascido Escravo. Hoje para falar um pouco sobre um assunto um pouco polêmico, um pouco duro talvez, mas necessário, porque os dias que nós estamos vivendo revelam a necessidade disso. Eu preciso questionar você, cristão. Preciso saber se você é ingênuo, se você é cego ou se você só é burro mesmo. A gente precisa identificar isso aí. Qualquer uma dessas questões, qualquer uma dessas situações, a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus pode te ajudar, pode te auxiliar. Mas, de repente você já queira sair do vídeo, ache ridículo o questionamento, mas é pertinente, é necessário. Veja bem, em Oséias capítulo 4, verso 6, o profeta vai dizer assim, olha: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E porque vocês estão rejeitando o conhecimento, eu vos rejeitarei. Veja, eles não têm conhecimento porque não chegou até eles. Na verdade foi revelado a eles, mas eles rejeitaram. Então estão sendo destruídos porque não têm conhecimento, porque eles mesmos rejeitam. E isso é o que acontece nos dias de hoje, sabe? Eu vi um vídeo recentemente que eu fiquei abismado, onde um rapaz denominado como pastor fala que quando a visita chegar na sua casa, você tem que fechar a porta do seu quarto para não vir maldições, espíritos malignos para dentro da sua casa, da sua cama. Mas como assim? Baseado no quê? Percebe? Pessoas que você vê o tempo todo rodopiando com um cajado na mão e umas coisas que fogem completamente da palavra de Deus. Será que não tem como ir até as Escrituras e ver como que o culto funcionava? O que é necessário fazer? Porque se a palavra de Deus ela já está aqui, já é acessível, já dá para você pegar ela na sua mão, você abrir aqui, ó, você ler ela, não dá para entender, sabe? E arranca provérbios da sua Bíblia, que fala o tempo todo em atender o conhecimento, em buscar o conhecimento, a sabedoria. A Bíblia diz o quê? Crescer no conhecimento e na graça, sempre com cuidado, sempre olhando para o Espírito Santo de Deus, que é quem revela toda a verdade. Mas aí o Evangelho fica sendo escarnecido por causa dessas pessoas que agem completamente contrário ao que a Bíblia nos ensina. É tão difícil fazer isso. É tão difícil você ver que esse negócio de ficar orando um monte de gente em línguas. É difícil você abrir lá em 1 Coríntios capítulo 14, é difícil você ver lá como que tem que se portar, já que você crê tanto nessa manifestação dom de línguas, porque vai lá em 1 Coríntios e você entende lá a maneira como que você deve se portar dentro de um culto, dentro de uma igreja. E eu comecei perguntando se você é cego, se você é ingênuo ou se você é burro mesmo, porque a cegueira espiritual ela toma conta mesmo nos dias atuais. São pessoas querendo ser espirituais demais, mas se você olhar para as Escrituras, elas não são nada espirituais. Nada espirituais. Não, mas entrega profecia, não, mas que rodopia, que isso, que aquilo. E aí? E aquelas pessoas que expulsaram demônios, operaram maravilhas, milagres, curas, e vão chegar diante de Jesus e eu nunca te conheci. Não é que conheceu um dia e depois esqueceu, deixou de conhecer, não. Nunca vos conheci. Não é conhecido no reino de Deus, você não teve relacionamento com ele, não teve contato com ele, mas sempre pensou que teve. É isso que Jesus está falando ali. Interessante, capítulo 13, verso 18 de Apocalipse. Olha o que João vai escrever, presta atenção. Aquele que tiver inteligência, aquele que tiver entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Não está falando aquele que está orando demais no monte, aquele que ora 2, 3 horas seguidas em línguas, que rodopia, que tem entendimento, quem tem inteligência. Calcule o número da besta, mas você é burro. Que você é levado a qualquer vento de doutrina, a qualquer tipo de ensinamento tortuoso, vergonhoso para o reino de Deus. Você vai calcular como, você vai entender como as coisas de Deus dessa forma. Antigamente, parecia que ser cristão era sinônimo de ser burro, porque as pessoas elas não buscavam conhecimento, não estudavam, conheciam nada, nem a respeito da própria fé. Depois reclamam que o testemunho de Jeová, que o Mormon,
que o católico chega pra você lá e destrói você na Bíblia. Mas não, pega lá a sua Bíblia lá e você... Aí ele te detona lá. Por quê? Não buscou conhecimento, não buscou espiritualidade verdadeira diante de Deus, porque acha que espiritualidade é ficar rodando por aí, falando um monte de baboseira no ouvido das pessoas. Lembram muito aqueles profetas de Jeremias, quando Deus fala assim, olha, eu não enviei eles, mas eles foram correndo profetizar. É isso que parece, é isso que está dando a entender. É difícil, é complicado, deve ser difícil, deve ser um desafio gigantesco, imenso você ler as Escrituras e compreender o que a palavra de Deus diz. Deve ser um desafio gigantesco. Você pegar a palavra de Deus, abrir ela e buscar no texto bíblico como você deve proceder dentro da casa de Deus, dentro da sua própria casa, no meio dos seus familiares. Tem um monte de gente escandalizando o Evangelho de Jesus Cristo porque acreditam que estão agindo certo, agindo completamente errado. O que nós precisamos é nos voltar para as Escrituras depressa, meus irmãos. Para que nós não venhamos ser enganados, a Bíblia diz, olha, não sejam levados por qualquer vento de doutrinas. Parece que não compensa abrir lá em 2 Pedro, capítulo 2, e ver lá que, olha, surgiram entre vós falsos profetas, mas surgirão também falsos mestres que introduzirão heresias secretas destruidoras. Secretamente, você não percebeu, ela já está lá, introduzida, agindo. E por que está acontecendo isso? Porque você é ignorante, você não busca a palavra de Deus, você quer movimento, você quer roda-roda, você quer profecia para todo lado, profecia. Sabe nem o que é profecia bíblica? Conscientize, pelo amor de Deus, porque está virando escândalo. Você abre as redes sociais, é toda hora alguém rodando, alguém batendo em outra pessoa, é alguém com um cajado na mão e uns movimentos que não tem nada a ver com as Escrituras. Aonde que você vê esse tipo de coisa no Novo Testamento? Sabe, com o crescimento da internet, com tantas facilidades, você só aproveita o que é ruim, que fere a sua fé, que fere Deus também. Não, Deus ele não fica chateado com ninguém. Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção em Cristo Jesus. Não basta? O que mais você precisa? O Tiago, quando vai dizer, olha, o Espírito que está dentro de você, eu tenho muito ciúme de vocês. Fica aqui a dica, pelo amor de Deus, conscientiza. Para de ficar se arrebentando de dar dinheiro nas igrejas. Com o coração, com a mente na prosperidade que estão te ensinando aí. Porque no dia da adversidade, meu irmão, sua riqueza não vai fazer diferença nenhuma. Que diferença você acha que a riqueza fazia para as pessoas que foram lançadas no Coliseu de Roma para virar espetáculo para Nero e todos os seus adeptos? Que sentido fazia a riqueza deles? Quando a mãe estava com a criança lá amamentando segundos antes de serem devoradas por feras. Qual é a diferença que tinha? Que a riqueza fazia, essa riqueza que pregam por aí. Você abre as redes sociais, toda hora tem um líder, tem um cara com o nome de pastor pregando sobre riquezas para você, sobre prosperidade, como se todo crente, eu escutei isso recentemente, não, todo crente nasceu para ser rico, ser milionário. É isso que você vê nas Escrituras? 1 Timóteo 6 para vocês, então não presta, arranca fora. Não ajunteis tesouros na terra. Por isso que o nome desse canal é Nascido Escravos. Capítulo 2 de 2 Pedro, verso 19, parte B. O homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. O que tem te dominado, meu irmão, são movimentos. O que tem te dominado são fábulas. Voltarão para as fábulas por causa daqueles líderes, por causa daquela corrupção moral dentro da própria casa de Deus. Mas para você nada disso vale. Vale para você o movimento, quem profetiza mais, quem fala mais em língua, quem canta em línguas. Presta atenção no que você está fazendo da sua fé, pelo amor de Deus. Presta atenção no que você está fazendo com o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele está sendo denegrido, difamado, escarnecido e zombado por causa das suas heresias, por causa dos seus erros, por causa do seu engano. E se você abrir lá em Judas para ler, você vai ver que no final dos tempos, por causa dos falsos mestres, os falsos líderes, o Evangelho do Reino seria difamado. E olha aí o rodopio daqui, o rodopio dali, as pregações completamente hereges que estão aí na rede social, talvez que você está utilizando para assistir esse vídeo nesse exato momento.
questão de percepção, entendimento, inteligência. Pelo amor de Deus, envie esse vídeo para pessoas que você sabe que estão vivendo engano, que estão vivendo debaixo da ignorância, de uma falta de entendimento gigantesca, que é um abismo da sã doutrina do Senhor Jesus.